Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, entre outros líquidos. Um dia a gente fala dos outros líquidos. Você toma outros líquidos? Que líquidos você toma? Coloca aí nos comentários. A gente sempre fica curioso, né? Vamos lá, minha gente. Hoje o assunto é Fujifilm X-T1. Uma câmera de 2014, tá valendo para 2021, 2022? Vamos pensar um pouquinho nesta questão. Mirrorless Fujifilm, que era um topo de linha no ano de 2014, e hoje você encontra esta câmera lá com os meus amigos da loja Portsar, eles é que emprestaram ela para mim, então este conteúdo chega a você graças à loja Portsar, que emprestou também esta lente, a XF23mm f2, para que eu experimentasse este conjunto e trouxesse este conteúdo para vocês. Se quando esse vídeo for ao ar, essa câmera ainda estiver na loja, eu vou colocar o link direto para o produto aqui na descrição do vídeo. Se não tiver mais lá e tiver algo similar em mesmas condições de uso, eu coloco o link. Se não, vai estar o link da loja Portsar. Dá uma olhada que sempre tem muita coisa boa lá, tanto novo quanto usado. E eu sou um defensor de que a gente faça compras baseada em racionalidade, em relação custo-benefício muito bem observada, para que a ferramenta que a gente compra atenda às nossas necessidades e não aos nossos desejos de grandeza que eventualmente nós sequer tenhamos uma utilidade. E é nessa lógica que eu vou analisar a X-T1 da Fujifilm, emprestada pelos meus amigos da loja Portsar. Então vamos lá, o que é uma X-T1? Ela é uma câmera mirrorless, portanto uma câmera sem espelho, né? Sensor tá aqui. Então câmera mirrorless, tem gente que fica meio assim, expôs o sensor. Normal, gente, é tranquilinho de limpar e o pessoal da assistência técnica Portsar pode limpar também. Vamos lá, é uma mirrorless APS-C, que toda a linha Fuji é APS-C, fora as médio formatos, né? Então APS-C de 16 megapixels, 16 megapixels que gera um arquivo aí de 4.890 pixels por 3.260 pixels, arredondando, ou 41 por 27 centímetros em 300 dpi. Se você tem dúvidas sobre tamanho de arquivo versus tamanho de impressão para o uso impresso das imagens, tamanho de ampliação, dá uma chegada no meu vídeo que eu falo sobre resolução e tamanho de impressão, que está tudo explicado lá em profundidade. Então, para o caso de uma impressão de um álbum página dupla, uma impressão fine art, a gente usa normalmente 300 pontos por polegada como referência. E nessa resolução, o arquivo que sai daqui dessa câmera fica com 41 por 27 centímetros, que já é uma página dupla, já é um tamanho bastante bom de arquivo para uso em internet, então em impressões menores dá e sobra. Então, em termos de resolução, 16 megapixels é suficiente em 2021, 2022? Sim, é suficiente para os usos de mais de 90% das pessoas que eu conheço, entre fotógrafos profissionais e amadores. Vídeo, resolução de vídeo dela é Full HD, até 60 quadros por segundo, o que também é mais do que suficiente para as necessidades atuais de um monte de gente. Então, é lógico que uma câmera dessa geração ainda não tinha o 4K, mas Full HD, quando a gente vive um mundo em que a maioria está assistindo YouTube aí no seu smartphone, tá mais do que tranquilo trabalhar em Full HD. É um Full HD de qualidade o que sai dessa câmera. Ela é a segunda geração dos sensores X-Trans, porque as câmeras da Fuji podem ter sensores CMOS com padrão Bayer ou com um padrão X-Trans. Se você não faz ideia do que seja isso ou quer saber em profundidade as diferenças aí entre um sensor Bayer e um sensor X-Trans, naquele papo que eu bati com o Bruno Massal explicando tecnologias de sensores, está tudinho explicado lá. Dá uma chegada lá, o vídeo é longo, mas está tudo explicado, não só essas tecnologias como outras. Então recomendo, é parte da playlist para lá do básico. Então é um sensor X-Trans, 16 megapixels, capaz de fazer vídeo Full HD até 60 quadros, capaz de fazer fotos de 16 megapixels até 8 fotos por segundo, o que é um bom desempenho.
Ela tem um slot de cartão SD. O monitor não tem touchscreen, a telinha LCD não tem touchscreen, mas é articulada para baixo e para cima. Então você vai fotografar na altura da cintura, por exemplo, com a câmera embaixo você vira a tela para cima. Tá lá num show, vai fazer a foto, né, de baixo, você vira a tela para baixo, né, para passar foto na câmera por cima das cabeças das pessoas. Então tem muitas situações onde essa articulação da tela já é muito útil e muito resolvida. Como ela era um topo de linha, um dos destaques que eu posso dar para essa câmera é a questão da ergonomia. Então ela tem aqui o comando de compensação de exposição, o comando de escolha de tempo de exposição com a opção A de automático, o comando de ISO, o ISO dela vai de 200 a 6400, 6400, com as opções L para o ISO 100 e o H1, H2 para 12.000 e 25.000 de ISO. Nos meus testes achei perfeitamente usável do 100, que é o L, até 3200. 1600 com muita folga de ISO você vai nessa câmera. 3200 já com algum uso de redução de ruído na conversão do arquivo RAW, por exemplo. Ou se você clica em JPEG, você tem as opções de redução de ruído dentro da câmera, que você pode dar um ajuste lá para uma regulagem um pouco mais forte quando chegar no ISO 3200. 8 fotos por segundo, como eu falei. Então, em termos de recursos que ela oferece para o ano de 2021, 2022, vamos considerar que essa câmera aqui, usada lá na Portsar, ela está por 2.600 e poucos reais. O preço pode variar, porque às vezes essa aqui já vendeu e entrou outra na loja, que pode estar um pouco mais barata, um pouco mais cara, mas é nessa faixa. Então você tem 2.600 e poucos reais. Uma câmera de entrada hoje, uma Canon Rebel SL3, você não consegue ela com a lente do kit aí por menos de 5.500, talvez 6.000 reais. Uma T7+, da Canon, está aí a faixa perto de 5.000 reais. Então você está falando que câmera APS-C de entrada hoje está custando o dobro do que custa essa aqui. Não com a lente, tá? Eu estou falando do preço do corpo. Essa lente também é da seção de usados da Portsar. Eu vou ter um vídeo à parte só sobre essa lente, que é o review dela. Então, quando você pega essa câmera com essa ergonomia, com todos esses comandos, capaz de fazer 8 fotos por segundo, vídeo em Full HD a 60 quadros, com uma construção mais sólida que a construção de um equipamento topo de linha, num preço que é metade de uma câmera de entrada de hoje, se a gente pegar a SL3 da Canon, que é uma DSLR, no visor óptico você tem um sistema de foco lá com 9 pontos. Aqui você tem uma mirrorless com toda uma matriz de pontos que cobre quase todo o sensor para você fazer focalização. Então é um equipamento mais avançado, apesar de não ter de repente o vídeo 4K que a SL3 tem. Mas é aquela história. Outro dia eu estava conversando com o Bruno Massal e ele falou assim, especificações, a SL3 pode parecer uma câmera melhor do que a 5D Mark III, porque ela tem mais resolução e ela tem vídeo em 4K. Mas se eu for para um evento fotografar, eu não tenho dúvida que eu prefiro a 5D Mark III do que a SL3, por mais que eu goste da SL3. É uma ótima câmera, mas calma lá, 5D é outro patamar de coisas. Porque é o que eu falo, assim, um topo de linha mais antigo desempenha mais solidamente que uma câmera de entrada atual. E essa é uma câmera topo de linha da linha APS-C da Fuji no ano aí de 2014. Então quando a gente coloca o preço e os recursos que ela está entregando, vale muito a pena você considerar este equipamento aqui para os dias de hoje. Além do que ela é compacta, ela é muito bem construída, então você vai viajar, você não é profissional, quer um equipamento para hobby, ela é muito bem construída, várias partes dela são de metal, então o que acontece é que você vai pôr ela na mala, tirar da mala, transportar no carro, no avião, não sei o que, e ela aguenta o tranco, ela aguenta a pancada. Então não é uma câmera que parece toda, sabe, tudo delicado, assim, as câmeras de entrada elas são delicadas. É tudo muito de plástico. Isso aqui é uma câmera bem mais sólida. Então, mesmo para um uso amador, para hobby, é um equipamento mais durável, mais bem elaborado. Nesse sentido, eu acho mais interessante a gente pensar em comprar um topo de linha antigo, mesmo que perdendo certas comodidades do tempo atual, como um vídeo em 4K, um touchscreen no monitor, mesmo que perdendo essas comodidades, mas tendo um desempenho e uma construção, né, um desempenho mais robusto e uma construção mais sólida. Então eu acredito que valha a pena.
Deixa eu ver no meu roteiro aqui se eu estou esquecendo de qualquer coisa. Coisas não interessantes, assim, não tão interessantes dessa câmera, o autofoco dela em baixa luz, as primeiras gerações de mirrorless não focavam tão bem no escuro como as gerações atuais. Então, como você contorna isso? Para quem fotografa mais em condições bem iluminadas, não tem nenhum problema no sistema de autofoco aqui. Mas se você vai fotografar em situações de baixa luz, uma lente clara como essa aqui que é f2, já permite que entre mais luz no sistema fotométrico da câmera e ela vai conseguir focar normalmente. Então, para essas câmeras que são de uma geração de mirrorless mais antiga, é geralmente recomendado que a gente vá com lentes mais claras para o sistema de focalização e encontrar informação com mais facilidade. Então, eu optaria por trabalhar essa câmera com essas lentes fixas de abertura f2 da Fuji, por exemplo, que são ótimas e que já permitem um desempenho bastante bom do sistema de focalização. O EVF dela é um pouco cansativo, como eram os EVFs de boa parte das mirrorless também desta época, independente da marca. Mas isso se a gente pega uma câmera de entrada de hoje, mirrorless é a mesma coisa. Você pegar a X-T100 da Fuji, ela também tem um EVF cansativo, porque o modelo de entrada é o modelo mais barato que leva uma peça não tão sofisticada, que é o caso. Aqui era o topo de linha, na época era essa melhor tecnologia. Hoje essa tecnologia está no modelo de entrada. Então, o que acontece é que ainda hoje uma mirrorless de entrada tem um EVF cansativo. Então esse é um ponto para considerar. A bateria não tem uma grande durabilidade. Eu fiz um pouco mais de 300 fotos numa carga de bateria com ela. Então dá para fazer bastante coisa. Depende da forma, eu já falei muito isso aqui no canal, depende da forma como você usa. Se a gente fica olhando foto o tempo inteiro, cutucando o tempo inteiro o menu, 2 horas lá no menu olhando coisa, a gente gasta a bateria, né? O que mais? Destaques. Já falei do comando aqui de compensação de exposição aqui no dedão, aqui é muito bom, porque você coloca de repente o ISO em automático, o tempo de exposição em automático, seleciona a abertura que você quer trabalhar na lente em função da profundidade de campo que você quer fazer, e aí você quer a imagem mais clara ou mais escura, como você está vendo ela no EVF, você vai aqui pela compensação de exposição. Muito legal de trabalhar assim, eu gosto bastante. Outro destaque são as Film Simulations, porque a Fuji é a marca que trabalhou melhor o processamento de um JPEG dentro da câmera. Quando eu pego Canon, Nikon, a gente tem lá aqueles perfis como o Standard, Paisagem, a Nikon tem o Vívido, você tem os monochromes, os monocromáticos. Se a gente transportar essa lógica para cá, o Standard da maioria das marcas, aqui é o Standard que tenta uma calibração de cor de um filme. Então o Standard daqui tenta simular o Fuji Velvia, que é um filme da própria Fujifilm. Aí o Vívido da Nikon seria mais ou menos o que a gente tem aqui no Velvia. Só que o Vívido da Nikon parece mais o E100VS, que era um filme da Kodak. Quem é cringe aí, tem idade o suficiente para saber o que era o E100VS e o que é o Velvia, né? A gente que clicou, né? Tem umas barbinhas brancas e tal. A gente que clicou com essas coisas. Aqui você tem uma simulação de Velvia. E você tem monocromático, negativo colorido, você tem outras simulações de filme. Porque a Fuji tentou fazer o quê? Pega esses perfis, esses presets de imagem que vão no menu da câmera e vamos tentar ajustá-lo para padrões que o usuário já conhecia desde os tempos de filme. E assim nascem as Film Simulations. Elas são como esses pré-definidos. É que a Canon não pode virar, a Nikon não pode virar e colocar lá, olha, isso aqui é o Kodak E100VS, porque eles não têm a patente, o nome, o registro dessa marca para colocar lá. Então eles têm lá, olha, esse é o Vívido, esse é o Standard, esse é o Landscape e assim por diante. A Fuji teve o trabalho de pegar esses perfis e ajustar para padrões, o que faz com que os JPEGs da Fuji tenham uma característica de imagem familiar em relação a alguns filmes fotográficos. E isso eu acho que foi muito bem sacado. As Film Simulations da Fuji são ideias muito boas que eles colocaram dentro de uma câmera. E um destaque que tem é que o bracketing, né? Quando você faz disparos sucessivos de imagem, você pode no menu dela configurar o bracketing para ser bracketing de Film Simulation. Então, de repente, você clica e vem uma foto mais saturada, uma menos saturada, tipo Provia, Velvia e monochrome. Tá? Então, pode ir por aí. E eu gosto de usar o bracketing dela configurado dessa forma para já ter as referências variadas de JPEGs em padrões diferentes de cor. Outra coisa que eu gosto dela é que você tem muitos botões configuráveis para que você adeque o funcionamento da câmera ao seu jeitão. Então, por exemplo,
Esse multidirecional daqui de trás, vou colocar para a luz aqui para se ver, esse multidirecional aqui de trás, para mim, eu regulei aqui tudo como seleção de foco. Então não importa se eu aperto para cima, para baixo, para um lado, para o outro, ele abre a seleção de pontos de foco, então ele passa a funcionar que nem um joystick de seleção de pontos de foco, fica bem rápido. Então a câmera é bem configurável, o que geralmente uma câmera de entrada não é. Então esses são destaques que eu tenho para falar dessa câmera, mas antes da gente continuar, olha aí umas imagens que eu fiz com ela, porque eu voltei a fotografar nas ruas do centro de São Paulo depois de 1 ano e meio. Lógico que tomando muitos cuidados, mas dá uma olhada nas fotos que eu fiz aí com a X-T1 da Fuji e esta lente aqui, a XF 23mm. Você viu algumas fotos aí que eu fiz e gostei bastante da experiência de usar essa câmera. E aí então, se ela vale hoje, né? Se esta câmera aqui vale, vou colocar ela na luz aqui, ela fica mais bonita. É um design muito legal, esse design antiguinho, né? Design de câmera de filme e tal. Funciona bem, fica compacto. Então, de forma geral, um design bacana. Se eu recomendo essa câmera hoje, 2021, 2022, esse vídeo vai ter pelo menos validade até o ano que vem. Recomendo sim, acho o desempenho dela sólido o suficiente para os tempos atuais. A qualidade de imagem que ela me entregou é sólida o suficiente para que eu faça impressões, para que eu ponha imagens em banco de imagens, para que eu venda para clientes, ou para que eu leve nas férias e tenha boas recordações das minhas férias, ou para que eu a utilizasse num evento corporativo, que são coisas que eu fotografo, ou um produto em estúdio, enfim, ela tem entrega de qualidade suficiente para isso. Então se ela vai ser, se hoje você está numa outra marca que não a Fuji e pensa em migração de marca, eu não recomendo migração de marca, eu recomendo que se agregue outros equipamentos no seu leque de opções quando isso for possível, porque aí você pega os pontos fortes de cada marca. Mas se você pensa em ou agregar um equipamento ou migrar de marca e quer experimentar o sistema, experimenta com uma câmera que era um topo de linha, mas comprando usada você compra mais barato.
Se você já está nesse sistema hoje e tem um modelo mais de entrada, esse pode ser um bom jeito de pegar um modelo de alta gama desta marca. Se você já tem um modelo mais moderno desta mesma marca, como uma XT3, XT4, você pode ter esta como a sua segunda câmera de trabalho, porque muita gente tem uma câmera de entrada como segunda câmera, mas como a ergonomia muda, os botões mudam de lugar, as funções mudam, e geralmente as câmeras de entrada, por exemplo, não são sensor X-Trans, são sensor Bayer, enquanto que as linhas mais caras da Fuji, as mais sofisticadas, são X-Trans. E aí o que acontece? Você está lá clicando com a sua XT3, XT4 e você muda e a textura de imagem muda. Então, se você já emparelha uma XT1 com uma XT3 ou XT4, o estilo de imagem delas conversa melhor. Então, como uma segunda câmera para um profissional de eventos, de jornalismo e assim por diante, pode ser também uma boa opção. Dá uma chegada na loja Portsar, porque tem boas opções de usados lá para você. O link está na descrição desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida aí sobre linha Fuji ou qualquer coisa, coloca aí nos comentários. Se eu não souber responder, porque eu uso muito mais frequentemente a Canon. Se eu não souber responder, eu pergunto lá para os meus amigos da Portsar e depois respondo aí nos comentários. E assim que eu parar de falar, entra a chamada do meu curso online de composição em fotografia. Quer evoluir na sua fotografia? Compra os meus cursos. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo profissional com mais de 20 anos de experiência e gostaria de convidar você a participar do meu curso online sobre composição em fotografia. E falaremos também da história da arte. Vamos trazer muitos exemplos dos clássicos da pintura e de como portar estes exemplos para dentro da nossa fotografia, em termos de composição, uso de luz e sombra, harmonia de cores e muito mais. Os conceitos que nós vamos conversar neste curso são independentes se você usa a fotografia como sua profissão ou se é um hobby para você. Inclusive, se você fotografa com seu smartphone, com uma câmera compacta ou com uma câmera profissional DSLR ou mirrorless, porque os conceitos de composição podem ser aproveitados por todo mundo. As informações sobre como adquirir este curso estão na descrição deste vídeo. A gente se vê nas aulas. Até mais!